Você já parou para pensar em como quantificar o custo real do seu treino? Não me refiro somente à distância percorrida, mas também não somente o peso levantado, mas aquele esforço interno que drena sua energia, afeta a sua recuperação. Essa é a carga interna que vamos falar mais sobre ela hoje, principalmente como mensurá-la. Eu sou o Gucano, biomédico e fisiologista pelo Comitê Olímpico do Brasil e a clínica Move to Health. Então, vamos falar hoje quais ferramentas que nos permitem ouvir o que o seu corpo e a mente estão sentindo. Além, é claro, dos dados objetivos, existem outros instrumentos aí, indiretos, vamos colocar assim, poderosos para entender essa percepção de esforço, percepção de recuperação, de fadiga, até mesmo a qualidade do sono, que são os questionários escalas subjetivas. Se você viu o outro vídeo que fala justamente sobre anamnese clínica e fisiológica, sabe que ela é o ponto de partida. Essa anamnese clínica e fisiológica é o primeiro passo para entendermos o indivíduo. Podemos, é claro, realizá-la de tempos em tempos, dependendo dos objetivos, do nível de saúde, de condicionamento físico e até mesmo ao longo do monitoramento desse indivíduo e sua evolução. Essa anamnese a gente pode fazer daqui a 1 mês, 2, 3, 6 meses, enfim. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar com esse critério de individualidade. Já no caso desses questionários, escalas subjetivas, a gente fala aí de um monitoramento um pouco mais preciso num microciclo. Pode ser diversas vezes ao longo de um dia, pré e pós-treino, ou em dias diferentes, no microciclo da semana. É justamente isso que a gente vai falar hoje, dessas escalas subjetivas e questionários que vão nos dar justamente essa quantificação da carga interna, principalmente aí carga interna de treinamento, de recuperação e de fadiga. Então, o que são esses questionários, essas escalas subjetivas? E mais importante do que isso, porque são tão cruciais na nossa prática aí como fisiologista, preparador físico, treinador. São ferramentas, instrumentos que foram desenhados aí com todo o embasamento científico para captar e quantificar essa percepção do indivíduo. Em outras palavras, como o seu atleta, o seu paciente, o seu aluno sente esse esforço, o nível de fadiga, a dor, nível de recuperação, a qualidade do sono e até mesmo o bem-estar geral. Então, pensa comigo. Fisiologia é uma ciência que trabalha com muitos dados objetivos, como por exemplo no outro vídeo, frequência cardíaca, potência, lactato. Tudo isso é fundamental. Mas o corpo humano não é somente uma máquina. Ele é influenciado por fatores internos, externos, que nem sempre aparecem nos números do laboratório. É aqui que as ferramentas subjetivas entram. Nos dará uma visão holística, um verdadeiro estado interno que os exames tradicionais ou testes objetivos, por si só, não conseguem captar. E a grande vantagem é a praticidade e o baixo custo, quase que de graça. Diferente de um exame de sangue ou um teste de esforço físico, como a ergospirometria, que exige um equipamento, um tempo, um profissional, né? Um questionário, uma escala pode ser aplicado de forma muito rápida, ou até mesmo diariamente, antes, durante e após uma sessão de treinamento. E tudo isso, veja que interessante, permite um monitoramento em tempo real e com alta frequência auxiliando aí no ajuste de carga, ajuste aí pensando em carga, volume, intensidade de treino, de uma forma que os dados objetivos isolados não fariam. Além disso, o uso dessas ferramentas promove um autoconhecimento e uma autorregulação, não só do avaliador com o atleta, mas do próprio atleta com ele mesmo. O próprio indivíduo começa a entender e compreender melhor as respostas do seu corpo frente àquele estímulo, se tornando um agente muito mais ativo no seu processo de monitoramento e treinamento. Para nós profissionais, uma poderosa ferramenta de prevenção. Ao acompanharmos a percepção de fadiga ou estresse desse indivíduo, desse atleta, conseguimos identificar sinais precoces de, por exemplo, um overtraining, de um estresse excessivo, ou até mesmo um risco maior de lesões, permitindo que nós conseguimos intervir ali antes que o problema se instale. Então, questionários, escalas subjetivas, a gente pode colocar como os olhos do fisiologista para essa experiência interna do corpo do indivíduo avaliado, complementando aí essa visão objetiva e tornando, melhor dizendo, nossa análise muito mais completa
e eficaz, assertiva. E agora que sabemos o quão importantes são essas ferramentas subjetivas, vamos falar, é claro, das principais que você, como um treinador, preparador físico, fisiologista, biomecânico também, nutricionista, pode ter em mãos aí no seu arsenal. São uma base para aquela análise de desempenho diferenciada que tanto falamos aqui no vídeo até o momento. Começando pela mais clássica e talvez a mais conhecida, vocês já devem ter ouvido falar, que é a escala Percepção Subjetiva de Esforço, a PSE de Borg. Você provavelmente já viu ou já usou, tem a versão completa aí de 6 a 20 pontos, ou a mais moderna, adaptada de 0 a 10 pontos. Mas enfim, essa PSE indica como o indivíduo percebeu o esforço da sessão de treino ou de uma parte dela, ou até mesmo de um teste máximo. Então, isso nos dá informações muito importantes e assertivas dessa carga interna frente ao estímulo. Pode ser de um treino ou de um teste exaustivo máximo, por exemplo. E é um conceito, inclusive, que eu aprofundo muito mais em minhas mentorias. Uma outra escala fundamental é a escala de recuperação percebida. A escala de recuperação percebida é importante que ela é aplicada antes do treino e ela nos diz como esse atleta se sente recuperado para o treinamento que ele irá realizar. Então é crucial para modular a carga no dia. Por exemplo, se uma percepção de recuperação está baixa, talvez seja a hora de diminuir a intensidade ou o volume, ou ambos, evitando aí, quem sabe, um overtraining ou lesões. Uma outra escala é a escala de dor muscular de sensação tardia. Sabemos que é aquela dor que aparece 1 ou 2 dias depois de um treino pesado, né? Justamente aí que entra essa escala, para quantificar essa dor, entendendo essa resposta inflamatória e muscular do corpo humano. Digamos que é um termômetro, podemos colocar assim, da resposta do organismo ao estresse do exercício físico. E também não podemos esquecer de uma outra escala, que é a escala do sono, um outro pilar aí relacionado à recuperação. Escalas de qualidade de sono, como o índice de qualidade do sono de Pittsburgh, que nos ajudam a avaliar aspectos subjetivos desse descanso tão vital que é. Então, um sono ruim afeta diretamente essa performance e a recuperação. Então, uma visão mais ampla desse estado mental e físico. Também temos um outro questionário interessante, que é o de bem-estar. Então, esse questionário ele avalia múltiplos fatores, que vai desde estresse, fadiga, dor muscular, humor, sono, oferecendo um panorama muito mais assim abrangente desse bem-estar geral do indivíduo avaliado. É um tipo de questionário que é excelente aí para ter uma fotografia mais completa do dia a dia desse atleta. Então, esse monitoramento traz esse tipo de informação para nós. E outro questionário interessante é o de readiness, ou prontidão para o treino. Pense que é um questionário que verifica estado físico e mental do indivíduo, principalmente de um atleta, pouco antes de iniciar uma sessão. É uma verificação rápida para decidir se ele está realmente pronto para aquela carga que planejamos e estruturamos para ele. Se é preciso fazer algum ajuste ou não. Cada uma dessas ferramentas sozinha já é valiosa. Mas imagina utilizá-las em conjunto, de forma integrada. É por isso que, por exemplo, cruzar uma PSE com a qualidade do sono, uma percepção de recuperação percebida com biomarcadores relacionados à fadiga, um wellness com uma PSE, wellness com algum biomarcador, wellness, por exemplo, com alguma variável métrica fisiológica. Então, toda essa integração nos permite uma individualização e personalização do treinamento, e não só treinamento, recovery, alimentação, entre outras variáveis, que nos dá mais assertividade, uma segurança aí de menor risco de lesão e potencializando o desempenho esportivo desse indivíduo, seja no contexto de saúde ou de performance. Então, padronização e consistência. Quais questionários e escalas subjetivas utilizar e a consistência, o monitoramento, o uso delas de forma contínua vai nos dando informações mais precisas desse indivíduo. E, claro, consequentemente, melhorando a nossa conduta como treinador, preparador físico, fisiologista, nutricionista, biomecânico, enfim, outras áreas que estão aí cuidando desse indivíduo.
Então, é importante relembrar que esses questionários, essas escalas subjetivas, têm um ponto que é crucial, sempre contextualizar, quem é o indivíduo avaliado e em que período desse ciclo de treinamentos ele se encontra, nunca avaliar de forma isolada. Uma percepção de esforço, uma qualidade de sono precisam ser cruzados, por exemplo, com dados objetivos de treinamento, volume, intensidade real, frequência cardíaca, potência, biomarcadores, variáveis biomecânicas, fisiológicas. Somente integrando essas informações você terá um panorama completo e poderá tomar uma decisão embasada e com precisão. Por exemplo, uma PSA alta pode ser normal em um treino de intensidade máxima, mas preocupante em um treino de intensidade leve ou moderada. Contexto. Sempre importante contextualizar. Um outro ponto interessante, individualização, que eu coloquei para vocês lá atrás, que é essa subjetividade por natureza individual. O que é uma dor que pode ser normal para o outro é muito para um outro indivíduo, pode ser muito pouco para outro. Esse monitoramento contínuo, você vai aprender os padrões de resposta que cada pessoa tem. Esse é um dos grandes diferenciais do fisiologista, utilizando esses questionários de escalas subjetivas, trazendo esse ajuste muito mais individual e personalizado. E para que tudo isso funcione, aí tem o tete a tete, a comunicação, a confiança, com a equipe multiprofissional e pluridisciplinar, justamente para a gente conseguir extrair essas informações de maneira muito mais precisa. E por fim, mais importante, pense numa ação baseada nesses dados, uma análise de desempenho. Questionários e escalas subjetivas não são apenas para preencher um formulário, devem levar em conta ajustes práticos no dia a dia ali, treino, recovery, se a recuperação está baixa, por exemplo, redução da carga, se o estresse percebido está elevado, talvez seja a hora de focar mais na qualidade do sono ou em estratégias de relaxamento. Transformar essa percepção em uma decisão estratégica de treino é o ápice aí na análise de desempenho, considerando aí o uso dessas ferramentas de autorrelato subjetivas, ok? Então, se você gostou do vídeo aqui, deu para perceber o poder que esses questionários, essas escalas subjetivas têm em suas mãos, como vimos, né? São ferramentas de fácil acesso, baixíssimo custo. Né? Basta ali, você pode montar, já estão prontas essas escalas, imprimir e utilizá-las no dia a dia no monitoramento do treino, da recuperação. Né? A gente pode até colocar como um guiazinho ali para entender, né, o dia a dia dele, não só o corpo, mas o seu estado mental também, como que ele está respondendo esse treinamento, o seu estresse também no dia a dia, fora ali do ambiente de treinamento, que também pode se influenciar, a gente consegue obter por meio desses questionários. Isso, claro, melhorar ainda mais a otimização de ganhos de resultados do seu aluno, do seu praticante de exercício físico, do seu paciente em reabilitação, do seu atleta de alto rendimento esportivo, ok? Então lembre-se também sempre de integrar o objetivo com o subjetivo, e o que está à frente é o quê? É o indivíduo que você avalia, o atleta. Se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, curta o vídeo, compartilha aí com o pessoal, com seus colegas de profissões ou simpatizantes da área, quem quer que tenha interesse na fisiologia do exercício físico e do esporte, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você sempre encontra um conhecimento técnico com um devido embasamento científico, prático, direto da realidade de quem vive esporte de alto rendimento no dia a dia, ok? Sempre pensando na aplicabilidade e com reprodução também, por outro lado, para a equipe multiprofissional e pluridisciplinar que atua junto com nós fisiologistas. Tamo junto, pessoal. Abraços. Até a próxima.